que nós temos em Cristo, a nossa fé. E vamos louvar o Senhor com palmas, com alegria, porque através do sacrifício de Cristo nós podemos nos chegar a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Vamos no início? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Glória a Deus. Cristo vive. Agora eu vou precisar da ajuda dos irmãos, porque a gente vai cantar uma música muito difícil. E ela fala assim, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Viu? Muito difícil. Mas eu acredito que a gente vai conseguir. Vamos celebrar, porque a ressurreição de Cristo ele é motivo de celebração. É o que nos traz alegria e festa, porque nosso Deus vive. Cristo vive. Cristo vive. Vamos lá? Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai.
Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Agora eu gostaria de chamar as meninas, as nossas adolescentes, juniores, para estarem cantando uma música aqui. E eu gostaria de convidar a igreja a cantar junto com elas. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem para nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, para nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Jesus deixou toda a sua glória, veio ao mundo como homem pra nos salvar, viveu aqui e conheceu nossas dores, mas tudo ele sofreu e venceu em nosso lugar, pra nos mostrar que o Criador, o único Deus, nos ama e deseja restaurar. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Você também, meu amigo, precisa abrir o seu coração
receber o amor de Deus, se entregando a Jesus. Grande, tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Tão grande, alto, tão alto, fundo, profundo, é maior que o mundo, mas é pequeno, cabe lá dentro do coração de quem se entrega ao Salvador. Seu perdão vai além dos céus, nenhum monte é tão alto, nenhum vale tão profundo como o amor do nosso Deus. Os irmãos podem se assentar. Agora nossas crianças vão também fazer uma apresentação. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. No terceiro dia, Jesus falou que viveria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. Jesus morreu numa sexta-feira, mas ele havia prometido que no terceiro dia ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte ressuscitou, 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 ressuscitou. Muito bem. Podem esperar aí. Maravilha. Obrigado às adolescentes e agora às crianças. Hoje é domingo, hoje é domingo. É isso. E o que a gente diz? Cristo vive? Não. A gente pode comemorar, mas a gente fala diferente. Ó, presta atenção no que eles vão dizer. Cristo vive?
Agora as crianças também juntos, hein? Cristo vive, em verdade Ele vive. Maravilha, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Ver desde os nossos pequenos, adolescentes, proclamando essa verdade eterna, que Cristo vive e que em verdade Ele vive. Que o Senhor nos abençoe agora na meditação da palavra, onde eles vão continuar também pensando, as crianças, acerca da ressurreição e nós também. E que isso, ó Deus, gere frutos para a nossa vida, para o nosso dia, para o nosso hoje, em tudo aquilo que estamos atravessando. A gente agradece e ora em nome de Jesus. Amém. Podem ir, crianças. Gente, errado Felipe não está, gente. Errado ele não está. Aliás, eu diria que ele é o que está, como diz a minha filha, né, e o pessoal dessa fase, assim, ele é que está na vibe certa. Ele é que está na vibe certa. Porque quando a gente fala de ressurreição, gente, a gente está falando de algo tão profundo e algo que toca a eternidade que a gente deveria aprender a fazer festa. Né? Ele que está certo, que fala, Jesus vive, é isso aí, a gente fica tímido, é isso aí. Jesus ressuscitou, oh, que legal. Né? Eu não vou morrer eternamente porque eu vou estar com Jesus, opa, que legal. Né? Ressurreição, gente, muda a história. Mudou a história da humanidade. Mudou a história de vidas ao longo de séculos. Tem mudado a vida, a história de pessoas ainda hoje. E a gente deveria fazer festa. A gente deveria fazer festa. Como eu disse, não sei porquê, mas na nossa cultura, nos nossos dias, a gente faz muita festa no Natal, mas a gente faz pouca festa na Páscoa. Mas a gente precisa retornar àquele ponto de fazer festa também acerca da ressurreição. É por isso que eu quero convidar você a abrir lá na tua Bíblia, no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, lá no finalzinho do Evangelho de Lucas. E nós vamos ler um relato daquilo que aconteceu com Jesus e das experiências dos discípulos logo após a ressurreição. Daqui a pouco a gente vai ler um outro texto, não precisa abrir agora, 1 Coríntios 15, que é Paulo fazendo um tratado acerca da ressurreição. E como a Jenny já citou, se a gente não crê na ressurreição, a nossa pregação não faz sentido. Nada do que aconteceu antes da ressurreição de Jesus tem sentido se Cristo não ressuscitou. O nascimento de Jesus, por mais maravilhoso e até da forma virginal, faz sentido se Cristo não ressuscitou. Todos os ensinamentos de Jesus não fazem o menor sentido se Cristo não ressuscitou. Até mesmo a crucificação, a sexta-feira, não faz sentido nenhum se Cristo não ressuscitou. Ou seja, a ressurreição é aquele capítulo da história que amarra e que fecha todas as coisas e que dão sentido a tudo. Obrigado, meu irmão. Então, se Cristo não ressuscitou, em vão, como diz Paulo, são os nossos feitos, em vão é a nossa fé. Mas Cristo ressuscitou e agora tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Lucas, no capítulo 24, a partir do verso 13, nessa narrativa de dois discípulos que estavam em Jerusalém para as festividades da Páscoa, porque todo judeu costumava ir a Jerusalém, pelo menos aqueles que podiam, para as festividades da Páscoa. Aqueles que moravam, mesmo que em outra cidade, mais perto, eles iam a Jerusalém naqueles dias. Então, todo judeu havia ido para Jerusalém, digamos assim, de maneira geral, para as festividades da Páscoa. A Páscoa do judeu, aquela Páscoa da lembrança daquilo que Moisés havia feito lá no passado. Mas agora, os discípulos
tem uma outra Páscoa a celebrar a partir de então. Mas até aquele dia era a Páscoa dos judeus. Eles estavam em Jerusalém. E muitos, logo após as festividades, voltavam para as suas cidades, o seu lugar de origem. E esses discípulos estão voltando para casa pelo seu lugar de origem. E o texto de Lucas narra da seguinte forma, aqueles dois que estavam voltando. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. Não era tão distante assim. Eles conseguiam fazer essa caminhada. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Então você imagina que todos os anos você vai para um lugar, participar de uma celebração que faz parte da celebração daquilo que diz a respeito da tua fé e daquilo como povo, como origem. E agora, naquele final de semana, tudo aquilo aconteceu. Jesus foi preso e foi crucificado, morreu, todo mundo na cidade não se falava de outra coisa a não ser a respeito disso. Todo mundo estava ainda perplexo. Por isso que diz, no caminho eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Não apenas sobre a Páscoa, porque isso já era uma tradição comum, mas claramente sobre aquilo que aconteceu com Jesus. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Prestem bem atenção nessa frase. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Lembrem e marquem esta frase. Continuando, ele lhes perguntou, Jesus perguntou aos discípulos, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesse dia? Lembra que a gente tem falado nos 2 últimos domingos sobre ironias? Essa é uma outra ironia. Eles estavam conversando com Jesus, mas eles não sabiam quem era Jesus, que era o próprio Jesus. E um deles, a gente não sabe nada mais a respeito desse discípulo de Jesus chamado Cleopas. É o único versículo que fala deste cidadão, deste homem, desse discípulo. Mas ele vai ficar conhecido por toda a história da humanidade, da cristandade, como aquele que perguntou para Jesus se ele era o único que não sabia o que tinha acontecido. Sendo que eles estavam falando com Jesus, o protagonista central de toda aquela história. Jesus participa dessa ironia. E ele responde com outra pergunta para aqueles discípulos, e principalmente para Cleopas. Que coisas? Eu fico imaginando Jesus participando daquilo, compadecido, porque Jesus não é irônico no sentido pejorativo da palavra, porque ele era perfeito, não havia pecado no coração dele. E ele participa muito pacientemente. Aquele que perguntava, você é o único que não sabe de tudo que aconteceu? E Jesus pacientemente, diga para mim que coisas são essas? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. E eles começam a narrar Jesus de Nazaré, como eles percebiam quem era Jesus. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos. Note bem esse verbo. Nós esperávamos. É como se estivessem dizendo, nós tínhamos uma expectativa alta, grande neste homem chamado Jesus. Que ele era aquele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro
e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. A quem? A Jesus. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés, ou seja, lá os escritos do início das Escrituras Sagradas, desde Gênesis, passando por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Somente um parênteses aqui. Esta é a maneira que a gente deveria ler as Escrituras sempre, porque o próprio Senhor Jesus nos ensinou a ler a Bíblia, porque desde Gênesis até o final das Escrituras, o próprio Jesus afirma que todas as Escrituras falam a respeito dele. Ou seja, a nossa leitura deveria ser aquilo que a gente costuma dizer hoje, de maneira cristocêntrica. Cristo como centro de todas as coisas. Mas isso não apenas com um método de interpretação, mas olhando para a maneira que o próprio Jesus lia as Escrituras. Jesus lia dessa forma. E ele interpretava a Bíblia dessa forma. E ele ensinava a Bíblia dessa forma. Tanto que ele fez aqui. Como era essa caminhada? Quanto tempo essa caminhada durou? Se eles fizeram algumas pausas, eu não sei. Mas o texto diz que Jesus foi desde Moisés, desde o Gênesis, passando pelos profetas, até o fim, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Emaús, Jesus fez como quem ia para mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Há um hino antigo, cresci ouvindo esse hino, que dizia: fica, Senhor, já se faz tarde, tens meu coração para repousar. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Não ardia o nosso coração? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Eles acabaram de chegar em Emaús, passaram aquela noite, mas depois desse episódio com Jesus, eles não esperaram 2 horas. Ele falou: amanhã de manhã a gente dorme e volta. Não. Imediatamente, eles voltaram para Jerusalém. Por que eles voltaram para Jerusalém? Porque eles tinham que compartilhar isso com os outros. Olha, não foi apenas para as mulheres que Jesus apareceu para nós também. Era algo que eles não podiam se conter, eles não podiam deixar para depois, eles não queriam esperar o amanhecer. Eles voltam para Jerusalém e ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor Jesus ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiam o pão. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-lhes entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados? E por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam, um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Muito daquilo que a gente crê na doutrina da ressurreição, ou do final dos tempos, daquilo que vai acontecer conosco, também passa por esse texto, onde Jesus não ressuscitou dessa maneira que muitos criam nos tempos passados. Jesus ressuscitou, mas era um espírito, um transeunte, uma alma penada. E Jesus afirma: um espírito não tem carne nem ossos,
como vocês estão vendo que eu tenho. Toquem, provem e vejam. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto. Ele lhes perguntou: vocês têm algo aqui para comer? Eu fico imaginando essa cena. Jesus com os discípulos, aqueles discípulos que a última visão de Jesus foi sendo não apenas crucificado, mas tirado da cruz e sendo colocado dentro daquela tumba, e depois não viram mais nada. E agora eles estão diante de Jesus, em carne e osso, perfurado sim, mas em carne e osso. Aquele espanto. Ninguém diz uma palavra, ninguém sabe o que dizer. Jesus, para quebrar o gelo, ele diz assim: eu estou com fome, vocês têm um negócio aí para comer? E aí Jesus, na presença deles, come um peixe assado. É por isso que, tradicionalmente, muitos, no cristianismo, na cristandade, reservam esta semana para comer peixe. Relembrando da ressurreição. E porque Jesus, quando teve fome, logo depois da ressurreição, comeu um peixe assado. Ele comeu, Jesus comeu. Não que você não possa comer outras coisas, mas há um significado em tudo isso. Mas não é dito que a gente tem que fazer isso, que senão alguma coisa de mal vai acontecer conosco. Aqueles que podem comer um peixe, comam um peixe. E se não for um peixe, for outro alimento, que assim seja, mas com o coração na ressurreição. E disse-lhes, Jesus, aos seus discípulos: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Ou seja, no Antigo Testamento inteiro. Então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Primeiro os olhos foram abertos, agora o entendimento foi aberto. E lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer, ressuscitar dos mortos, e no terceiro dia, e em que seu nome seria pregado, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações. Começando por Jerusalém, vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Ele estava falando aqui da manifestação do Espírito Santo que haveria de acontecer depois. A Páscoa, a verdade central da Páscoa começa com um túmulo aberto e vazio. A mensagem da ressurreição começa com algo que foi aberto. E eu acho muito interessante a gente pensar no túmulo aberto. Deus abre o túmulo, Deus usa os anjos para removerem a pedra. E deixa eu dizer isso para vocês, talvez você não tenha pensado nesse detalhe. Deus, pelo seu poder, não remove a pedra do túmulo para que Jesus possa sair. Porque lembre-se que Jesus também é Deus. Ele também tem poder de fazê-lo, se ele quisesse. Jesus, ou melhor, Deus abre, remove a pedra do túmulo, não para que Jesus pudesse sair, mas para que nós pudéssemos entrar e contemplar a ressurreição. O túmulo aberto tem um significado não para o Jesus impotente, fraco, mas tem um significado para nós. Nós agora podemos acessar esse lugar e dizer: Cristo vive, em verdade, Ele vive. Efeitos reais. Porque a ressurreição tem esses efeitos, promove efeitos. Vou começar com o túmulo aberto. Efeitos reais, efeitos visíveis, efeitos transformadores. E ao longo desse capítulo a gente vai ver que outros elementos também foram abertos na ressurreição. As Escrituras foram abertas, os olhos foram abertos, a mente foi aberta. Porque a ressurreição não apenas prova algo sobre Jesus, mas ela transforma tudo em nós. Primeiro, então, depois do túmulo aberto, o que mais foram aberto? As Escrituras foram abertas e Cristo foi revelado. 2 discípulos estão caminhando para Emaús, tristes, confusos, frustrados, à expectativa de todo judeu, na espera do Messias. Aquele que haveria de vir era, quem sabe, um grande líder político e militar.
Um líder forte, poderoso, que, quem sabe, através da sua palavra, ele arrebanhasse um exército grande para lutar contra o poder opressor de Roma, os romanos. E eles estavam esperando esse momento. E em vários momentos na narrativa dos evangelhos, a gente vai ver os discípulos dizendo: Senhor, é agora? É este momento? E Jesus fala: calma, ainda não é chegada a minha hora. Porque na cabeça deles eles estavam esperando isso. Qual é o momento que o Senhor vai trazer, então, essa palavra de ordem, que a gente vai lutar contra o poder opressor? Eles não viram isso acontecendo. Eles viram a manifestação de Jesus de maneira diferente. Jesus contando histórias, Jesus ensinando, Jesus transformando vidas, Jesus sendo compassivo, Jesus amando, tocando, transformando, curando, ressuscitando. E nada desse poder político, militar, essa palavra forte. Até o momento que chega a Páscoa, onde Jesus é preso, açoitado, humilhado e crucificado. E na cruz, esse líder poderoso que eles estavam esperando, e que, quem sabe, eles estavam dizendo: até que enfim chegou o momento, tudo aquilo que os nossos antepassados viveram esperando, chegou o momento. Agora esse grande líder morre. Das duas, uma. Ou ele não era esse líder poderoso que a gente estava esperando, ou os nossos antepassados estavam equivocados. Não tem nenhum líder. Ou não era este. E agora? Estávamos equivocados ou não era este? Por isso que ele diz: nós esperávamos que ele trouxesse redenção a Israel. Mas lembre-se, eles estão diante de Jesus. Mas é interessante, como eu falei para vocês, a primeira vez que eu falei para vocês, prestem atenção, marquem esse verso. Porque não é apenas, mas como assim esses dois discípulos estavam diante de Jesus e não reconheceram? Não era por falta de espiritualidade deles, não é porque eles eram crente meia boca, não é porque eles... A gente começa a julgar, né? Esses dois. Ah, se estivesse no lugar daqueles dois, eu iria reconhecer. A palavra diz que os olhos deles foram fechados para que não reconhecessem. Eles não tinham possibilidade. Mas por que? Jesus aparece para os discípulos, mas primeiro fecha os olhos para que eles não vejam Jesus. Mas é interessante que eles narram a respeito de Jesus. Eles dizem: Jesus foi um profeta, foi um homem poderoso em palavras e ações. Eles começam a narrar tudo aquilo que Jesus havia feito. É como se Jesus tivesse um propósito naquilo. Eles estavam associando a pessoa certa, mas a identidade errada. Eles estavam vendo a pessoa certa, mas a identidade daquilo que eles estavam vendo estava equivocada. Jesus, então, ele tem uma ideia. Ele falou: opa, os olhos deles precisam estarem fechados, para que eles entendam a identidade desse homem de maneira perfeita. Para que, ao ver esse homem agora novamente, eles associem a pessoa à identidade. É como se, coloquei aqui para a gente ter uma ilustração para ficar isso claro. É como se a gente pegasse a foto de um homem, eu gosto muito de esportes, você visse a foto de Michael Jordan, aquele atleta, esportista, e alguém dissesse: eu conheço, esse é o Michael Jordan. Opa, associou a pessoa certa. E eles começam a narrar. Quem foi Michael Jordan? Michael Jordan, aquele jogador do Santos, que jogou futebol, tricampeão mundial pelo Brasil. Opa, alguma coisa está errada. Nós estamos vendo a pessoa certa, estamos dizendo o nome certo, mas estamos associando a uma identidade errada. E Jesus precisava corrigir isso. Porque esse outro que a gente está falando era o Pelé, não era o Michael Jordan, porque Michael Jordan jogava basquete. Jesus pode se tornar um ídolo quando projetamos uma identidade nele que não é verdadeiramente a dele. Muitos estão seguindo a Jesus hoje, mas através de uma identidade errada, como as dos discípulos eram. O Cristo que eles estavam crendo era um Cristo distorcido. Não era o Cristo das Escrituras, não era o Cristo verdadeiro, o Cristo que haveria de ser morto, mas que ressuscitaria ao terceiro dia. Não era esta redenção que a Bíblia, que as Escrituras falam que Jesus veio promover. Eles estavam esperando a redenção, mas de um jeito errado.
Jesus estava dizendo que ele havia vindo para redimir, mas de uma maneira totalmente diferente. Às vezes a gente pode olhar e crer num Jesus distorcido. Distorcido pela nossa vontade, distorcido pelo nosso eu, distorcido para como aquele Jesus que nós gostaríamos que fosse. Eu gostaria tanto que Jesus fosse esse, mas Jesus não é esse. Jesus é aquilo que a Escritura diz que Jesus é. É por isso que Jesus não tentou se defender e dizer, não, gente, não é esse Jesus, olha, deixa eu falar quem eu sou. Jesus poderia ter feito isso, mas qual foi o expediente que Jesus usou? Jesus usa das Escrituras. Ele abre as Escrituras e fala para os seus discípulos a respeito dele mesmo, o que as Escrituras falam a respeito dele. Porque as Escrituras são centrais na nossa fé. Tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente vive, aliás, como uma igreja batista, isso é o ponto principal, o ponto 1 da nossa confissão de fé enquanto batista, isso de maneira global. Qual é o ponto 1 da nossa confissão de fé? A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Não só daquilo que a gente crê, mas daquilo que a gente vive. Não apenas daquilo que a gente vislumbra, daquilo que toca a nossa espiritualidade, o nosso coração, ou a gente estava conversando aqui antes, aquela coisa dos sentimentos, mas diz e determina como a gente precisa aprender a viver. E isso às vezes vai contra o nosso gosto pessoal. Mas não importa, a gente precisa seguir aquilo que a Bíblia diz. Mas igreja para mim é isso. Mas a fé para mim é isso. Jesus para mim é esse. O que a Bíblia diz? Porque o próprio Jesus abriu as Escrituras e disse o que a Bíblia diz a respeito dele mesmo. A gente deveria fazer o mesmo. Eles conheciam os fatos do Evangelho, mas eles não conheciam a face do Evangelho. Agora eles olham para Jesus. Ele falou, Jesus está nos ensinando como a gente deve fazer na nossa espiritualidade. Olhar para as Escrituras. O túmulo foi aberto. Mas Jesus diz que na sua ressurreição, não apenas o túmulo precisa ser aberto, as Escrituras precisam ser abertas. Porque isso é fundamental para a gente lidar com a ressurreição do jeito certo. Jesus nos ensina a viver na ressurreição. O que ele faz? Primeiro, ele abre as Escrituras. Você quer viver a ressurreição? Você quer viver os efeitos da ressurreição? Meu irmão, minha irmã, abra as Escrituras. Porque as Escrituras foram abertas e Cristo foi revelado. Segunda coisa, antes, se a gente não abrir as Escrituras, a gente pode criar um Jesus à nossa imagem, do nosso gosto pessoal. A gente pode interpretar mal todas as situações da vida. E no final das contas, nós estaremos como aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús, frustrados. Alguns anos atrás, um dos presentes que ganhei, que foi uma das coisas mais preciosas que ganhei, foi um quadro. Um quadro lindo que tinha no meu gabinete, antigamente, que era um quadro desses 2 discípulos a caminho de Emaús. E todas as vezes que eu entrava na minha sala, eu via aquele quadro. A ressurreição, ela faz parte daquilo que eu vivo, de como eu faço, de como eu trabalho. Porque as Escrituras precisam ser abertas. Segundo, os olhos foram abertos. Os olhos foram abertos. Depois que Jesus narra tudo isso, eles ainda estão digerindo tudo isso, tudo aquilo que Jesus ensina para eles, porque não foi imediatamente depois que eles digeriram, que eles ouviram, que os olhos foram abertos. Mas eles, quando viram na prática, Jesus partindo o pão, Jesus na ceia, ele pega o pão e ele parte o pão, e eles têm uma lembrança, a gente já viu alguém fazer algo semelhante. Tendo dado graças, partiu e disse. Essa frase a gente já ouviu, esse jeito a gente já ouviu, essa maneira de lidar a gente já ouviu. É Jesus, é Jesus. Quando as Escrituras são abertas, quando a identidade é corrigida, quando a gente olha Jesus a partir do seu sacrifício e também da sua ressurreição, a gente conhece Jesus onde quer que eles estejam. E a gente reconhece, porque na medida que os olhos são abertos, o Cristo
é conhecido. Há uma lógica, há uma sequência. O túmulo aberto, vazio, as Escrituras abertas, Cristo é revelado. Agora, quando os olhos são abertos, Cristo é reconhecido. Cristo é reconhecido. Se Deus não intervém e abre os nossos olhos, nós somos incapazes de reconhecer a Cristo por nós mesmos. Existem tanta doutrina aqui, gente. Essa é uma outra doutrina. A doutrina da salvação, da justificação. É impossível que alguém, por si só, diga: eu sim consegui, através de muitos estudos, abrir os olhos e reconhecer a Cristo. É necessário que alguém intervenha, Deus intervenha, para que meus olhos sejam abertos e eu reconheça Jesus. Muitos querem sentir Deus, mas não querem permitir que, de alguma forma, nessa intervenção divina, os nossos olhos sejam abertos. Porque o resultado natural, quando a gente percebe os nossos olhos sendo abertos, é dizer: não estava queimando o nosso coração? O nosso coração pode até queimar, gente. A gente pode sentir alguma coisa diferente. A gente pode, sabe, aquela coisa maravilhosa que a gente sente quando Deus se manifesta no nosso coração, mas a gente precisa de uma intervenção divina para abrir os nossos olhos, para a gente entender, inclusive, que sentimento é esse que brota no nosso coração. Tem gente que fica só no sentir. Tem gente que lida com a fé, nutre a fé, promove a fé, apenas baseado no sentimento. Faz parte. Tanto que os discípulos dizem: o nosso coração não estava queimando? E isso não era de maneira literal. Nosso coração não estava pegando fogo? Não era isso. Mas para dizer, a gente estava sentindo algo diferente. Mas a gente não tinha condições de discernir que sentimento era esse, antes que os olhos fossem abertos. Porque o mesmo Deus que fecha os olhos para que não compreendam, é o mesmo Deus que abre para que compreendam. A gente vai lembrar de uma outra parábola, Jesus contando acerca do semeador. E Jesus, depois que conta e explica a parábola para os seus discípulos, ele diz assim: isso é para aqueles a quem Deus revela, porque para alguns Deus fechou o entendimento para que não compreendam. Gente, eu não consigo entender algumas coisas às vezes. Eu não consigo entender qual o motivo pelo qual Deus fechou os olhos desses homens para que eles não conhecessem e não reconhecessem que Jesus estava diante deles. Mas Deus assim fez, porque a narrativa bíblica diz isso. Mas eu dou graças a Deus que também para esses discípulos a verdade e os olhos foram abertos para que reconhecessem. E eu dou graças a Deus porque um dia isso aconteceu na minha vida, na minha história, os meus olhos foram abertos para eu reconhecer a Cristo como Ele verdadeiramente é. E se isso aconteceu na tua vida, eu quero convidar você a dizer amém. 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 Graças a Deus aconteceu na tua vida também. Primeiro, Deus corrige, as Escrituras são abertas, a identidade corrigida, Cristo é revelado, agora Cristo é reconhecido. E por último, a mente foi aberta. Porque o verso 45 vai dizer: então lhes abriu o entendimento. Você vê o processo? O túmulo se abre, os olhos se abrem. Deixa eu tocar de microfone. Outra coisa está se abrindo. Som. Outra coisa se abriu agora que eu não posso fazer o que. Mas tudo começa com um túmulo vazio. Depois passa para os olhos abertos, porque o túmulo se abre, os olhos são abertos, a mente, o entendimento é aberto. Agora, a mente, o meu intelecto é aberto. E é interessante que aqui está o clímax da história. Não basta apenas ver, não basta apenas sentir, eu preciso crer, e crer de todo o coração, porque Paulo depois vai dizer que aquele que crê, crê porque compreendeu a palavra.
crê porque raciocinou, crê porque entendeu. Ele pensou, ele ponderou, falou, opa, existe verdade aqui. E a mente aberta pela graça de Deus, que é a mesma graça que me leva à fé no Cristo ressurreto. Como é que eu vivo a ressurreição? Não é apenas declarando, o túmulo foi aberto. Graças a Deus, Cristo vive, ele não está mais lá preso. Mas Cristo nos ensina, as Escrituras precisam ser abertas. Os meus olhos precisam ser abertos. A minha mente precisa ser aberta. Aliás, se fala muito em nossos dias de ter uma mente aberta, não? Precisamos ter uma mente aberta. Mas segundo as Escrituras, ter uma mente aberta, a gente já falou sobre isso quando a gente falou lá sobre uma das igrejas específicas lá de Apocalipse. A nossa mente aberta quando ela está fechada em Cristo. Parece um contrassenso. Parece que não há sentido. Porque ter a mente aberta é estar aberto a tudo. Mas não é a tudo. Porque isso não é ter uma mente aberta. Mente aberta é para entender os fatos a respeito de Cristo, da sua obra, da sua morte e da sua ressurreição. Isso é ter uma mente aberta. É permitir que eu observe e leia a partir de então todas as coisas à minha volta, a partir de Jesus, a partir de Cristo. Como é que eu vou ler a minha sociedade? A partir de Cristo. Como é que eu vou ler a cultura da época? A partir de Cristo. Como é que eu vou ler tudo aquilo que está acontecendo à minha volta? Não apenas a partir da espiritualidade, do mundo à nossa volta, a partir de Cristo. Como é que eu vou ler a política? Como é que eu vou ler esse ano? Como é que eu vou ler o Brasil? Como é que eu vou ler as guerras? Como é que eu vou ler tudo aquilo que está acontecendo na Europa? Como é que eu vou ler os nossos tempos? A partir de Cristo e da sua ressurreição. A partir do momento que eu tiro Cristo, o meu entendimento será sempre equivocado. Eu não terei mais uma mente aberta para compreender todas as coisas. Mas quando Jesus me abre o entendimento, eu consigo olhar para todas as coisas de maneira diferente. C.S. Lewis, escritor famoso, um dos meus escritores preferidos, ele diz assim: eu creio no sol, não apenas por causa da sua existência, mas eu creio no sol porque a partir do sol e daquilo que ele ilumina e que me permite ver, eu enxergo todas as coisas. E ele estava falando isso acerca de Cristo. Eu creio em Cristo, não apenas por causa da sua existência, mas porque a partir de Cristo, Ele iluminando a minha visão, eu consigo enxergar todas as outras coisas ao meu redor. A ressurreição tem efeitos. A ressurreição tem efeitos. A gente louva o Senhor, porque amanhã de domingo existe. A palavra final não é da morte, a palavra final não é da cruz, a palavra final não é do sofrimento. Há esperança em Jesus Cristo. Um domingo de manhã aconteceu. E isso muda completamente a minha fé. Há esperança. Há esperança em Cristo Jesus. Mas não é apenas isso. Mas Ele muda a maneira que eu vejo todas as coisas. A minha mente foi aberta. A minha mente foi aberta. Os meus olhos foram abertos. O meu coração foi aberto. A minha mente foi aberta. Porque ver não é suficiente. Sentir não é suficiente. Eu preciso aprender a compreender e, a partir daí, confiar. Jesus não nos pede aquilo que muitos pregam hoje em dia, assaltos de fé. Naquele emocionalismo, onde há uma catarse. E alguém diz, todo suado, depois de um momento, e não consegue explicar, e diz, hoje eu tive uma experiência com Deus. Mas quando a minha espiritualidade não dá conta da realidade, aquele sentir, aquela pele arrepiada, não faz sentido. Quando um pai, uma mãe e 4 irmãos perdem um filho de 1 ano e meio, um irmão de 1 ano e meio, afogado numa piscina.
Ele não sente arrepios. Ele não sente uma coisa queimando no coração a não ser dor. Mas sabe o que mantém uma família de pé? A mente aberta para entender que eu não vou conseguir explicar todas as coisas nessa vida, nem sempre o meu coração vai aquecer de tal forma, a minha pele não vai arrepiar. Mas eu tenho uma certeza viva no meu coração. Cristo vive, em verdade Ele vive. E a ressurreição tem a ver com a minha vida no aqui e agora, porque a minha esperança vai além dessa vida. 1 Coríntios 15, verso 19, vai dizer: se a nossa esperança se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Uma versão vai dizer: somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, tua esperança se limita apenas a essa vida? A tua esperança se limita a uma promoção? A tua esperança se limita a um cargo novo? A tua esperança se limita a uma posse, uma conquista? A tua esperança se limita a quê? Se a tua esperança se limita apenas a essa vida, no aqui e no agora, ou o que essa vida aqui consegue produzir, a palavra diz que você é um dos mais infelizes e miseráveis de todos os homens. Meu sogro fez uma viagem quando houve aquele desastre lá no Haiti. E ele viajou junto com uma viagem missionária promovida pela Junta de Missões Mundiais da Igreja Batista. E ele foi lá para o Haiti. Logo depois ele trabalha com construção, tem uma empresa disso. E ele falou: vou lá para ajudar a construir casas, igrejas, prédios. Vou lá. E ele foi. Ficou um tempo lá no Haiti. Ele conta que, quando ele chegou lá, era um sábado, e todos disseram para a equipe, falou: amanhã se preparem, porque 7 horas começa o culto, mas nós temos que nos dirigir até o local de culto da igreja. Todo mundo se perguntando: como assim vai ter culto na igreja? Mas a igreja não foi destruída. E eles rumaram para lá. 6 horas da manhã, todos de pé, caminhando, tudo destruído. Não tinha meio de transporte que conseguisse desviar de todos aqueles escombros, destroços. E eles foram andando aquela caminhada longa e foram até o local da igreja. Igreja completamente destruída. Escombros, tudo no chão, bloco, terra, areia, tudo aquilo que depois de um terremoto você imagina que aconteça. Tudo destruição. Mas ao chegarem próximos daquele lugar, eles ouviram a cantoria. Aqueles irmãos em Cristo cantando. E ao se aproximar, eles não entenderam. E eles estavam cantando numa das línguas que é própria daquele povo, que não é apenas o francês, mas o crioulo. E eles estavam cantando. E todos ali se perguntando o que eles estão cantando, e veio um pastor traduzindo o que eles estavam cantando. E sabe o que eles estavam cantando no meio de destroços? Em pé? No meio de sujeira? Nós temos alegria porque Cristo ressuscitou. Nós temos paz no coração porque Cristo ressuscitou. Nós não temos problemas porque Cristo ressuscitou. E eles cantavam, dançando. Deixa eu trazer novamente uma brincadeira que surgiu aqui, mas que diz muito que eu toquei. Eles estavam cantando como Felipe estava aqui agora. E eles cantavam. E eles repetiam. Porque na cultura deles a repetição faz parte daquilo que é a expressão de fé. E eles repetiam: nós não temos tristeza, nós temos alegria porque Cristo ressuscitou. Nós não temos problemas. E eles dançavam porque Cristo ressuscitou. Nós temos esperança porque Cristo... E eles cantavam, e horas, e horas, e horas, e horas, naquela repetição. E ali aqueles que estavam cercados, que vieram preparados para dar uma palavra de encorajamento, para dar um abraço, chorar com aqueles, saíram dali chorando e impactados com tamanha fé daqueles irmãos ali. E daquilo que eles estavam professando. É quando a espiritualidade dá conta, sim, da realidade. Não explica, mas me faz atravessar a realidade.
Agora, quando a gente enfrenta uma realidade nos nossos dias, com todo o conforto, onde a gente fala, não sei por que Deus permitiu isso acontecer, e aquilo nos abate, aquilo rouba a alegria da nossa fé, aquilo nos coloca no chão, aquilo não nos dá explicação, e a gente já não consegue mais orar. O problema não está na fé, o problema não está na espiritualidade, ou melhor, o problema não está na realidade, o problema está na nossa espiritualidade. Ou quem sabe a gente entendeu Cristo de maneira equivocada. E a gente precisa que Cristo, então, faça o mesmo processo com aqueles dois. Abra a nossa mente, abra os nossos olhos. A gente vai olhar para a ressurreição, não como um mero ritual que a gente cumpre. Todos os anos a gente celebra. A gente vai dizer, uau, a ressurreição me ajuda a olhar para o meu dia, a olhar para os meus dramas, a olhar para aquilo que eu vivo e me dá esperança. E ainda que eu não explique todas as coisas, mas eu consigo viver com alegria no rosto, estampado. E alguém vai perguntar, eu não entendo por que você está vivendo tudo que está vivendo e esse sorriso. E aí a gente vai dizer, porque Cristo vive. Em verdade Ele vive. Cristo vive. É assim que a gente vive a ressurreição. A gente não vive a ressurreição apenas baseado num almoço gostoso, como eu vou ter hoje também. Não apenas como um feriado prolongado. Não apenas como um ritual. Faz parte do calendário festivo da minha fé. Sem vida, vazio. Mas eu vivo a ressurreição e falo, a ressurreição tem efeitos ainda hoje. Teve efeito naqueles dois, tem efeito na minha vida ainda hoje. Porque Cristo um dia me fez ver que o túmulo estava aberto. Cristo me fez ver, quando eu abri, as Escrituras elas foram abertas. Cristo foi revelado, os meus olhos foram abertos, a minha mente foi aberta. E hoje eu compreendo todas as coisas, porque Cristo ressuscitou. E eu vivo pela fé. A Páscoa, a celebração da Páscoa, não termina amanhã. Na segunda-feira, quando toda a minha rotina vai voltar ao normal. Amanhã, no meio da minha rotina normal, no meio de alguns dramas. Porque não é porque Páscoa, que toda a minha vida então agora foi transformada, eu começo do zero com uma página em branco. A minha vida após a Páscoa, ela continua nos meus dramas, ela continua nos meus desafios, ela continua sem explicação em algumas coisas. Mas a Páscoa nos serve para dizer, Cristo vive, em verdade Ele vive, e eu não tenho explicação para tudo, mas eu tenho condições de viver o tudo. O meu hoje, o meu aqui e o meu agora. Porque os efeitos da ressurreição não são apenas históricos, eles são pessoais. O mesmo Cristo que saiu do túmulo é o mesmo Cristo que continua abrindo as Escrituras, continua abrindo olhos, continua abrindo mentes e continua restaurando a vida de tantos. E dizendo, a última palavra não é da morte, não é da dor, não é do sofrimento, não é da angústia, e não tem nada nesse mundo que vai te responder melhor do que a ressurreição vai responder. Porque a última palavra, quem dá, é Cristo. É Cristo. Cristo vive. Cristo vive. Vamos tentar dizer isso que nem nossos irmãos haitianos depois de um terremoto, onde eles saíram de suas casas sem teto, sem cama, e com toda a vibração eles estavam... Eu tenho vídeo disso. Meu sogro filmou naquelas câmeras antigas, né, que filmavam, e o vídeo está velho, mas serve para a gente de inspiração. Eles no meio daqueles escombros, cantando. Vamos dizer, eles com toda a vibração, atingindo a eternidade, Cristo vive. Obrigado, Senhor, por essa verdade eterna. Enche o nosso coração, Senhor. Faz-nos olhar, ó Deus, para a nossa vida, para o nosso hoje, para o aqui e para o agora. Baseado nessa verdade eterna, que Cristo vive e que em verdade Ele vive. O túmulo foi aberto, mas não foi apenas o túmulo aberto. As Escrituras foram abertas, revelando Cristo. Os nossos olhos foram abertos para reconhecer esse Cristo. E as nossas mentes foram abertas para que a gente compreenda as verdades a respeito desse Cristo, que diz, como as adolescentes aqui cantaram, alto, tão alto,
fundo, profundo, maior do que o mundo. Mas é pequeno, cabe lá dentro do coração daquele que se entrega ao Salvador. Que o amor de Cristo invada o nosso coração de tal forma. Ajuda-nos, Senhor, para que isso aconteça. Para que isso transforme o nosso viver. Para que a gente olhe para os nossos dramas de maneira diferente. Para que a gente olhe para os nossos desafios como prazo de validade. Que não tenha palavra final. Ó Deus, aquece o nosso coração. Aquece o coração dos meus irmãos. Aquece o coração daqueles que cercam a cada um de nós aqui, Senhor. Para que a gente seja um instrumento de redenção ao compartilhar desse Cristo que ressuscitou e que vivo está. E que esse Cristo que vivo está possa ser também a transformação que tantos que nos cercam e que estão procurando uma solução para as suas vidas. Como o Senhor Jesus falou aos seus discípulos, eu os envio para que vocês sejam esses instrumentos. Da mesma forma, esse mesmo Cristo nos envia para sermos proclamadores do Cristo ressurreto. Ajuda-nos, ó Deus. Nos sentimos tantas vezes tão pequenos, tão falhos, imperfeitos, sem condições, ó Deus, de realmente viver tudo aquilo que o Senhor espera de nós, de maneira plena e perfeita. Mas ajuda-nos, ó Deus, a entender que tudo aquilo que o Senhor espera de nós, o Senhor já nos deu em Cristo Jesus. Todos nós temos esse mesmo poder, o poder que ressuscitou Cristo dentre os mortos, habita em nós, para que a gente viva a vida que o Senhor espera de nós. Nós temos esse poder. E é nesse poder que nós queremos nos entregar em Tuas mãos. Ajuda-nos, ó Deus. É o que nós oramos, em Cristo. Amém. Quero convidar a equipe que vem aqui à frente, que vão nos ajudar. Nós iremos cantar. E na medida que a gente for cantar, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir até aqui à frente, porque nós iremos participar da ceia. Que momento propício, que dia maravilhoso, poder participar da ceia. No dia que a gente celebra a Páscoa. Porque dias antes daquele domingo, houve uma sexta-feira, onde Cristo teve o seu corpo moído e dilacerado, entregue, o seu sangue vertido, para que a gente tivesse vida e vida em Cristo. Que vida é essa? A vida perdoada, a vida no perdão de Jesus Cristo. Por isso, enquanto a gente vai cantar, quero convidar você a sair do seu lugar, vir e participar dos elementos aqui, tomar em tuas mãos, voltar para o teu lugar, mas esperar, porque nós queremos fazer isso juntos, como corpo de Cristo. Então, enquanto cantamos, faça desse cântico a tua oração, a tua devoção diante de Deus, mas que seja também uma inspiração para você participar desse momento. E nós queremos fazer isso juntos como igreja. Enquanto cantamos, sai do teu lugar e vem à frente e vamos nos servir. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que momento precioso. Aqueles 2 discípulos haviam participado da Páscoa dos judeus dias antes. Aquela Páscoa que ainda havia necessidade de oferecer sacrifícios. Muito provável que aqueles 2 discípulos haviam levado cordeiros para Jerusalém naquele final de semana. Eles haviam parado ali no pátio dos judeus do templo e levado para aqueles sacerdotes, pequenos sacerdotes, homens que ali sacrificavam e vertiam o sangue daqueles animais, para que eles então oferecessem culto ao Deus, o Deus dos judeus. Aqueles discípulos, aqueles 2, haviam feito exatamente isso naquele final de semana, porque eles estavam em Jerusalém exatamente para isso. Mas a partir daquele domingo, naquele encontro com Jesus, aqueles homens nunca mais voltaram para Jerusalém para sacrificar animais.
Porque eles haviam compreendido do próprio Jesus, que havia lido o Antigo Testamento inteiro e dito: vocês não precisam mais fazer isso, porque agora teve um último sacrifício, o sacrifício verdadeiro, último, final, perfeito, Jesus Cristo na cruz do Calvário. Aquilo que vocês viram e testemunharam naquela cruz, aquele sangue sendo vertido, substitui todo e qualquer sacrifício que foi feito. Vocês não precisam mais. Vocês não precisam mais. E dentro dessa religiosidade, que eles estavam presos, amarrados, que não conseguiam nem mesmo enxergar a Jesus, quem sabe Jesus disse essas palavras que a gente acabou de cantar aqui: vocês agora são livres. Vivam Jesus, vivam em Jesus e vivam para Jesus. Ah, que verdade maravilhosa. Que lindo poder cantar isso diante de Deus hoje. Existe tanta culpa, existe tanto pecado que nos aprisiona, existe tantas escolhas erradas que a gente fez ao longo da vida que a gente fica triste até hoje. E que a gente olha para a gente mesmo: eu não sou digno, eu não posso, eu não sei, talvez eu não sou abençoado por causa disso, daquilo. O Evangelho está te dizendo, Jesus Cristo está te dizendo através dessa mesa: você é livre, você é livre. Ah, mas eu não vivo a vida que Deus espera. Você é livre, inclusive para isso. Por quê? Não porque em nós há poder, mas porque há poder no sangue de Jesus. Amém. Há poder no sangue de Jesus, que inclusive nos faz andar, caminhar como igreja. Há poder no sangue de Jesus. A narrativa dos evangelhos diz que naquela noite, na noite em que Jesus foi traído, e como ele fez com aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús depois da ressurreição, que fez com que os seus olhos fossem abertos e reconhecessem a Jesus. Por quê? Porque naquela noite Jesus tomou o pão, partiu, dividiu entre os seus e disse: este pão é o meu corpo, que é partido e dividido em favor de vocês. Comam do pão, sempre que estiverem reunidos em meu nome, e sempre que estiverem com a lembrança do meu sacrifício por vocês. Era Jesus dizendo: eu amo vocês, como a gente nunca ouviu de qualquer outra pessoa. Eu amo quando minha esposa me diz isso: eu te amo. Eu amo quando minhas filhas olham para mim e dizem, naquele momento mais simples, mais singelo, elas olham para mim e dizem: te amo, papai. Mas Deus em Cristo me diz isso todos os dias. E de uma forma perfeita e concreta, que minhas filhas não conseguem, de uma forma que minha esposa não consegue, mas Cristo consegue. Ele diz: eu te amo. Isso não é baseado naquilo que você faz, isso é baseado naquilo que eu fiz. Eu amo você. E ponto. Por isso, nessa lembrança do amor de Deus revelado em Cristo Jesus por nós, que deu o seu corpo para que fosse moído, quero convidar você a participar do pão. Participemos todos. Cristo vive. Em verdade, ele Em vive. verdade, ele vive. O sangue foi vertido. E essa vitória de Cristo agora não é apenas dele, ela também é minha. A vitória de Cristo também é minha. Quando a gente diz que Cristo foi vitorioso, a gente está dizendo para nós mesmos que somos parte da aliança, povo da aliança, que nós também somos vitoriosos. É por isso que Paulo vai dizer: somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Como é que Cristo nos amou? Dando o seu sangue por nós. Somos vitoriosos. Somos vitoriosos. Porque Cristo vive. Em verdade, ele vive. Quero convidar você também a lembrar daquilo que Jesus disse. Que naquela noite, ao olhar para o cálice, ele disse: este é o sangue da nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem e estiverem reunidos em meu nome. Façamos todos. Bebamos do cálice.
Obrigado, Senhor, pelo teu sangue. Obrigado pela vitória sobre o pecado. E obrigado mais uma vez pela ressurreição. Ajuda-nos a compreender, ó Deus, este amor sem igual. Como diz a tua palavra, amor que não existe altura, nem largura, nem profundidade. Amor esse que lança fora todo medo. Amor esse indescritível. Amor que não se explica. Amor perfeito. Amor inigualável. Amor esse, Deus, que nos perseguiu e que nos alcançou, até que os nossos olhos fossem abertos, até que as nossas mentes fossem abertas. E hoje, ó Deus, nós temos apenas gratidão, porque o Senhor fez isso conosco também. Obrigado, Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome, para todo sempre, pela obra perfeita e completa de Cristo Jesus naquela cruz e do Cristo que foi ressurreto para a esperança eterna em nossas vidas e coração. Oramos, ó Deus, com gratidão eterna por Jesus Cristo em nossa vida. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Cristo vive. Em verdade, ele vive. Ainda de pé, nós vamos finalizar essa celebração cantando mais um hino. A gente cantou que Cristo veio, morreu por nós, mesmo nós ainda sendo pecadores, que Ele ressuscitou. A gente celebrou que Ele ressuscitou. E agora a gente vai celebrar que Ele virá, que Ele voltará e que nós vamos cantar e celebrar a Ele em glória. Caso os irmãos também tenham vindo preparados para trazer dízimos e ofertas, podem trazer ao gasofilaço durante essa música. A gente vai ter esse momento também. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão a
juiz hão de encarar e os remidos triunfantes lá no céu irão cantar. Venceu o Rei Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Venceu o Rei Jesus. Venceu o Rei Jesus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. Amém. Gente, eu fico imaginando como será lá na eternidade. Que coisa linda e maravilhosa, né? A gente ainda vai cantar mais uma vez, somente o coro, porque agora a gente vai cantar diferente. A gente vai cantar não apenas em português, mas a gente vai cantar também no outro idioma que nós temos no nosso Brasil. Sabia que o Brasil possui 2 idiomas? E não apenas o português? Nós temos as libras. E a gente vai cantar o Glória, Aleluia. Eu sei que a gente não vai fazer de maneira tão perfeita como a Lilian faz, porque ela não faz só o gesto, ela ainda vibra com o negócio. Eu fiquei todo travado, porque eu tentei fazer o negócio, mas não conseguia. Porque ou eu prestava atenção nela e copiava, ou eu seguia o ritmo da música. Mas a gente vai fazer. Eu tento, Lilian, eu tento. Eu vou tentar, eu vou fazer, em nome de Jesus. Apenas lembrando que essa semana nós temos as nossas atividades normais, nós vamos continuar com todas elas, discipulado, conexões, encontro de oração, engaje-se nisso, ore por alguém, ore por você mesmo, naquele momento mais desafiador da semana. Lembre-se que você não está sozinho. Primeiro, Deus em Cristo está com você e o Espírito Santo. E teu irmão, tua irmã está muito próximo. E Deus está à distância de uma oração. Lembre-se disso e participe disso. Cristo vive. Em verdade, Ele vive. Amém. Lília, vem aqui. Vem aqui na frente, que assim todo mundo vê. E a gente vai fazer esse negócio aqui. Amém. Amém. Eu sei que o glória, a gente cruza assim e faz. Glória. Simples, né, gente? Simples. Aleluia. Dá uma batidinha na palma e gira aqui. Jesus venceu. Vamos cantar? Vamos lá. Vamos cantar. Só o coro aí. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vamos lá. Olha pra mim, já nem faz, hein? Tá em frente de você. Vai. 1, 2, 3 e... Glória, glória, aleluia. Glória, glória, Cristo vive. em verdade, Ele vive. Um bom domingo de Páscoa a todos. Apenas um aviso aqui, o ponto eletrônico me esqueceu de avisar. Domingo que vem nós teremos o nosso café da ressurreição. Ah, mas é domingo, um domingo depois, não tem problema. Como vocês viram, muitos dos nossos irmãos estão viajando, visitando família, mas nós queremos fazer isso com um número maior. E nós teremos domingo que vem nosso café a partir das 9 horas. Não teremos o NIB e teremos nosso café então. Então participe, procure a Vanessa
Se você ainda não procurou, quer dar o seu nome e dizer que você vai trazer, tá bom? Bom domingo. Deus abençoe.